Eu queria chamar a atenção também a um outro aspecto que eu não vi, pelos documentos que eu tive acesso, né, pela internet, a questão da cadeia produtiva da construção civil. E quando eu falo cadeia, quando nós conceituamos isso no Plano Nacional, a cadeia começava com o projeto, tá certo? Quer dizer, começava com o projeto, porque o arquiteto faz parte da cadeia produtiva da construção civil, tá certo? E perpassa todo o processo da construção civil, de execução de obras de infraestrutura, de execução das obras de edificação, né, do sistema de controle de qualidade, quer dizer, é um sistema. E, veja, qual a interface, né, entre a questão do financiamento? Né? Nós não vamos desenvolver a nossa cadeia da construção civil enquanto nós não tivermos uma previsão de recursos de médio e longo prazo. Tá certo? Porque o investimento em produtividade, o investimento em processos, métodos construtivos mais avançados, eles não vão se dar enquanto nós não tivermos, quer dizer, quando não se vislumbrar uma continuidade no processo de execução. Né? Evidentemente, me parece, quer dizer, eu espero, né, que a gente tenha a ideia do Plano Nacional, o que nós estamos, pelo menos, assistindo no debate nacional hoje, é que nós vamos ter uma continuidade nesse investimento de recursos no nível nacional, e isso, de alguma maneira, acaba puxando também estados e municípios por conta das contrapartidas. Então, isso abre um caminho muito, muito importante para que nós possamos desenvolver melhor a nossa cadeia produtiva da construção civil habitacional, numa perspectiva diferente daquela que tem surgido até hoje. É nisso que eu quero chegar. Isso toca muito diretamente a nós arquitetos e a quem atua na produção. Né? Por quê? Porque nós precisamos produzir melhor, com melhores projetos, tá certo? Precisamos dar importância para o projeto, isso precisa aparecer claramente no plano municipal, né? A importância do projeto. Tem alguns projetos, inclusive, do município, que eu considero muito bons, que estão sendo feitos, tá certo? Mas isso tem que ser uma política, né? Isso tem que ser uma política, e isso precisa estar também articulado com o processo produtivo, para que se tenham ganhos de produtividade e, com isso, ganhos de custo. Então, da mesma maneira como o Cândido levantou aqui o problema do custo da terra, nós temos que baratear o custo da terra, e esse é um problema muito complexo e muito difícil, né? Eu não vou nem desenvolver aqui, né? Mas talvez no debate a gente pudesse aprofundar um pouco mais. Nós também temos que ter ganhos no processo de produção da habitação. Isso envolve desoneração, que inclusive hoje do governo federal ela está colocada, desoneração em uma série, e isso no município também já tem, uma série de desonerações, né, para o processo de produção da habitação, o que é muito importante para que, vamos dizer assim, se interfira sobre isso. Bom, eu só queria completar aqui, para levantar aqui alguns desafios, né, que tem a ver com a parte que eu acho até se desenvolve mais no plano, que é a questão dos assentamentos precários. Eu falei aqui muito de produção, que eu acho que nós vamos trabalhar mais aí nessa questão da produção, mas na questão dos assentamentos. Eu não sei, e aí eu já vou lançar uma polêmica aqui, Beth. Eu não sei se as Coabs na periferia, né, por mais que a gente criticou, e eu fui um dos que mais critiquei as Coabs na periferia, tá certo? E os modelos da Coab, né, eu tenho dúvidas hoje em afirmar que foi um absoluto desastre. Né? Por exemplo, vamos pegar assim, Coab Carapicuíba. Né? Você vai em Carapicuíba, né, 70% do território, que tem ocupação dos loteamentos clandestinos, com as favelas, etc., eles têm quase 100% do solo ocupado, sem nenhuma permeabilidade, sem espaço, né, sem espaço nenhum para nada, sem ventilação, com habitação absolutamente insalubre. Você vai, bom, não vou falar da parte rica de Carapicuíba, que é outra história, né, que está lá na Granja Viana, mas nós vamos para a Coab de Carapicuíba, né, que lá nos anos 70, quando ela foi implantada, era a periferia, era um desastre, era horrível, todo mundo, né, eu sempre mostro e critico, né, nas minhas aulas aquele modelo, mas é um lugar onde você tem uma qualidade de espaço público, tá certo, que nós não temos no restante da cidade. Bom, eu estou só falando isso para dizer o seguinte, eu não sei, é uma discussão, eu nem vou dizer que eu concordo com uma coisa ou outra, mas é uma discussão, né, em que medida
né, nós vamos continuar, quer dizer, né, eu vejo aqui de pegar os números dos 300 e... Eu vou dar de cabeça, porque eu não vou achar o papel, mas acho que eu lembro de cabeça. Dos 380 mil domicílios que moram nos assentamentos precários, né, estão sendo propostas realocação. 680. Né, 130, né, mais ou menos, pouco menos de 20%. Né? Eu não sei se a gente resolve a qualidade de habitação nos assentamentos precários, né, com uma realocação nesse patamar. Né? Porque veja que nós temos aí a necessidade de abrir rua, de criar espaços livres, tá certo? Nós temos que... E eu não tenho dúvida que nos próximos 50 anos, e nós estamos trabalhando com o futuro, nós vamos ter que reconstruir boa parte dessas cidades. Né? Então, né, se há 30 anos atrás a gente defendia fortemente a questão da urbanização dos assentamentos das favelas, que as favelas eram menos densas e tinham espaços, podiam ser urbanizadas e gerar bairros, eu fico cada vez mais em dúvida quando eu visito, né, esses assentamentos, que você tem habitação no subsolo, habitação para cima, venda de laje, 2, 3 lajes sendo vendidas, uma casa encostada na outra, etc. Eu tenho dúvidas se a gente consegue transformar essas unidades em moradia digna só com a urbanização. O que nós estamos muitas vezes fazendo com a urbanização? Estamos criando infraestrutura na rua, mas estamos criando dentro dos, entre aspas, lotes ou dos espaços entre as ruas, uma aglomeração mais ou menos equivalente à aglomeração que nós temos nos cortiços. Né? Com exceção de, né, às vezes, de uma ou outra unidade. Estou falando de experiência de São Paulo, estou falando em Taboão acontece isso, em vários municípios de muita densidade dentro de favelas e densidades. Né? Bom, então, mas é uma discussão, né? A quantidade a porcentagem de realocação que tem que ser feita. Agora, eu quero também chamar a atenção ao seguinte, realocação, eu digo realocação, tem que seguir aquilo que está no plano diretor, é a realocação nas proximidades do assentamento, tá certo? Porque nós estamos assistindo, e não me parece que é por acaso, uma grande quantidade de incêndios em favelas bem situadas dentro das cidades. Né? Muitas favelas estão se incendiando dentro das cidades. Vocês podem ver, só nesse ano tiveram várias. Né? E isso acaba sendo um mecanismo de exclusão de favelas que estão bem localizadas. Então, a política que está no plano diretor de reforçar a habitação na área consolidada da cidade implica em manter, né, a população que vive hoje nessas áreas consolidadas ali onde elas estão. Né? E o que está acontecendo para o mecanismo de mercado e às vezes para os mecanismos públicos, né, aliás, para os mecanismos públicos também, tem sido uma exclusão dessas famílias que vivem em áreas bem localizadas, através ou exclusão branca ou exclusão provocada. Mas ela está acontecendo e nós estamos, né, assistindo um processo de esvaziamento da cidade com qualidade e de crescimento de áreas periféricas que crescem violentamente do ponto de vista de quantidade de população. É um processo, realmente, é um efeito da política de habitação na questão urbana e o plano precisa cuidar de evitar que isso... Porque cabe ao plano cuidar isso. O plano não só o plano de habitação, como da política fundiária, né, e, portanto, do plano diretor. É isso, obrigado, mas, de qualquer maneira, acho muito importante a gente poder avançar com o plano municipal de habitação. Obrigado.